Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 a seguir diz assim: Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Queridos, essa mensagem é o próprio Jesus Cristo repreendendo a igreja de Pérgamo, a igreja que era sua nas cartas do Apocalipse. Ele vai relatar aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, a doutrina do falso profeta Balaão. Esse Balaão, ele é um profeta de Deus. Ele vai aparecer lá em Números capítulo 22, capítulo 23 de Números, se os irmãos for lá depois. A Bíblia diz que ia ter uma guerra e Balaque queria amaldiçoar o povo israelita. Então ele vai querer comprar o profeta Balaão, vai querer oferecer dinheiro para ele. E aqui em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus vai dizer daqueles que toleravam a doutrina dos nicolaítas e dos balaubita, ou seja, daqueles que seguiam a esse Balaão. Esse Balaão, inclusive no livro da frente, lá no Antigo Testamento, vai ter uma guerra e ele vai ser morto. Deus vai permitir ele ser morto, vai matar ele, porque ele virou um falso profeta. Ele começou a querer ensinar a Balaque que se o povo idolatrasse, se o povo prostituísse, o Espírito de Deus saía da vida deles e eles poderiam enfraquecer e eles perderiam a guerra. Queridos, esse homem, ele vai ser considerado por Jesus Cristo como um falso profeta. Todo falso profeta tem história. Todo falso profeta um dia foi verdadeiro. Todo falso profeta um dia foi verdadeiro. Na carta de João vai dizer que eles saíram de nós, mas não eram de nós. Mas para mostrar que nem todos são de nós. Todo falso profeta um dia foi verdadeiro. Ninguém que hoje é falso, um dia não conheceu a verdade. Todos conheceram a verdade. Como que uma pessoa ela vira um falso profeta, ela vira um falso obreiro, ela vira um falso pastor, ela vira um falso ministro? Através da corrupção. É a corrupção que faz uma pessoa verdadeira virar falsa. Então, quando Jesus ele fala aqui, em outras passagens da Bíblia, de falso profeta, ele não fala somente de falsa revelação, ou de falsa língua estranha, ou de falsa profecia. Ele fala-se de conduta, de comportamento. Um falso profeta, ele tem um desvio doutrinário, ele tem um desvio de comportamento. Ele não prega toda a verdade, porque senão ele vai perder o seu benefício. Ele não prega toda a verdade a uma igreja, a uma pessoa, porque senão ele acha que ele vai perder ela. E existem 3 portas que uma pessoa pode se transformar num falso profeta. Uma delas é essa daqui, é a ganância, é o dinheiro. Gente que prega só preocupado com oferta, com dízimo, com aquilo que o membro dá, com aquilo que o irmão dá, com aquilo que pode arrecadar para o ministério. A outra porta é a questão do poder, da fama. Gente que faz a obra, gente que rege grupo, dirige a igreja, por causa de benefício, por causa de aplausos, quer fazer, não para a glória de Deus, mas quer fazer para o seu benefício próprio, preocupado com o que vão falar, com o que vão achar, para alegrar e arrastar o povo. E a outra porta é a questão do cônjuge. Gente que faz a obra, dirige, mas a mulher ou o marido está ali dando um cutucão, fazendo do jeito que eles querem. A Bíblia vai falar de Saul. Saul era um rei que queria fazer conforme a vontade do povo. A Bíblia vai falar que Acabe, ele quis fazer conforme a sua mulher. Ele era manipulado, ele se corrompeu mais ainda por causa da mulher. E esse Balaão, ele vai se corromper por causa da ganância. É essas 3 portas capitais que derruba todo obreiro, todo pastor, e ele vira um falso profeta. Então, um falso profeta, um dia ele foi verdadeiro. Um dia ele conheceu a verdade. E mais muitos eles se corromperam por causa das suas concupiscências.
das suas ganâncias. Eles aprenderam a verdade, mas não explicam toda a verdade. Quantas pessoas que sabem que a vaidade é pecado, mas ela não fala abertamente para não perder o membro. Quantas pessoas sabem que a televisão ela não é uma coisa boa em partes, mas ele esconde e deixa o membro do jeito que ele quer. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar, mas é uma verdade. Quantas pessoas que sabem outros tipos de coisa e não falam. Então o falso profeta, ele sim, ele pode passar uma revelação, ele pode passar uma visão, ele pode falar uma língua estranha certa, mas Jesus fala de desvio doutrinário, de comportamento, de conduta. Ele prega umas verdades, mas ele esconde outras verdades. Porque se ele revelar as outras verdades, o membro vai querer sair. Ele acha que o membro vai querer não querer fazer mais parte do grupo, ele vai querer ir para a igreja do lado, e para não perder o membro, para não esvaziar, e para não ele não ter mais gente para rodear ele ou ela, ele esconde a verdade. Então o falso profeta, ele não só fala de língua estranha, de revelação, de profecia, mas ele fala desvio doutrinário, de comportamento e de conduta. Mas Jesus ele disse que esses daí e aqueles que toleram, Jesus ele vai pelejar com a espada que vai sair da boca dele, a espada da palavra, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos no nome santo de Jesus Cristo.